Estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à página oficial do Centro Espírita Verdade e Luz. Estamos agora aqui no Facebook e também no YouTube. Hoje nós estamos reunidos mais uma vez para a realização de mais um evangelho na web. E como fazemos em nossos lares, durante o evangelho no lar, e também como ocorre aqui no Verdade e Luz, antes de darmos início ao estudo e à realização dessa leitura, eu convido vocês a realizarem conosco singela prece de abertura, lembrando sempre que aqueles que assim desejarem podem, desde já, colocar um copo com água para que essa seja fluidificada. Vamos juntos pedindo aos espíritos superiores, ao querido Mestre Jesus, que nesse momento nos ampare, amplifique o nosso entendimento para os seus ensinamentos, silencie as nossas dores, as nossas preocupações, e para tanto nós vamos juntos orar a única prece que Ele próprio nos ensinou quando aqui caminhou entre nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Dando sequência, vamos passar a leitura. O livro de hoje é o livro Fonte Viva, que traz a psicografia de Chico pelo Espírito de Emmanuel, de número 2, intitulada como Modo de Fazer. E ela trata de uma passagem de Paulo, está em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo. Emmanuel vem nos dizendo o seguinte: todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar à luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói,
sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigência, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém. Passa fazendo o bem, sem outra paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas, sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere, com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão não te imponha o fel do desencanto ou da solidade, ajuda a todos, indistintamente, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Bom, vamos então tentar compreender aqui o que quis nos dizer essa leitura, né? Obviamente, se nós passarmos aqui já para o final da leitura, onde nos diz Emmanuel, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Gente, claro que nós vamos demorar séculos ainda, né? Para não dizer milênios, para chegar a ter essa pureza de sentimento a qual viveu o Mestre Jesus quando aqui esteve conosco, né? Mas veja, nós sabemos que nós estamos num mundo de expiação e provas que começa aí gradativamente, né, a caminhar para planeta de regeneração, né? Então, no nosso caso especificamente, se a gente bobear, na realidade a gente não vai nem voltar aqui, porque aqueles muito endurecidos que realmente se negam ainda que tenham alguns resquícios aí de consciência, se negam realmente à prática do bem deliberadamente, já não mais começam a não mais reencarnar na Terra, passando para outros planetas em condições ainda mais desfavoráveis do que o que nós nos encontramos hoje, né? Mas em sentido amplo, né, já que a gente sabe que, como diz no Evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai,
invariavelmente todos nós reencarnaremos em algum local de acordo com o nosso nível de aprendizado, de consciência, né? De acordo com o que nós tenhamos para dar, né? Será o planeta que vai nos receber, né? Ocorre o seguinte, dificilmente alguém vai deixar de nascer de novo, né? Em carne, visto que até a gente conta, costuma usar uma história, né? Que se diz que o homem vem com um saco cheio e um saco vazio. O cheio, né, consta ali do cheio as dívidas, enfim, os compromissos que ele, por meio de suas atitudes, né, acumulou e traz aquilo para saldar, certo? Então, o intuito é esvaziar este saco que veio cheio para essa vida. E o saco vazio encher com conhecimentos e qualidades as quais nós não possuíamos ao nascer. Mas o que na prática ocorre é que a gente volta com os dois cheios, sim. Entretanto, além da gente não esvaziar o primeiro, de onde constavam as nossas dívidas e débitos e compromissos e tudo mais, a gente traz o segundo saco cheio, não de qualidades e conhecimentos aí, fazendo crescer as nossas asas, né? E a gente traz com mais dívida. São inúmeros os enganos, o espírito na erraticidade, muito lúcido, muito disposto, sem a influência do planeta, sem a influência densa da própria carne e sabedor de todas as suas das suas atitudes pretéritas, né, anteriores até aquela própria, se envergonha muito. Daí o fato de nós dizermos que o esquecimento das vidas passadas, ao contrário do que muitos pensam, é mais uma vez, e como sempre é e como sempre será, a misericórdia do Pai para conosco. Dificilmente nós conseguiríamos administrar em carne se soubéssemos passo a passo os erros, os crimes e as barbáries todas que nós cometemos anteriormente. Muitos de nós já têm dificuldades na vida atual. Quem não tem um trauma, né, como nós classificamos, como nós rotulamos, né, um trauma de infância para contar, uma história triste, um fato que foi marcante, que deprimiu, que levou a pessoa a ter que utilizar medicamentos muitas das vezes para tentar recuperar a sanidade, tamanho o trauma. Imagina se nós multiplicarmos esse trauma pela idade do nosso espírito. São milhares de traumas para administrar. São muitas mágoas e os presentes, como é do nosso costume enquanto humanos, ficam desproporcionalmente exaltados por nós. Nós nos prenderíamos naqueles que nos magoaram, naqueles que nos feriram, em tudo que nos foi feito, e nem pensaríamos em analisar o que nós fizemos. Outro ponto a ressaltar ainda nesse aspecto é dizer o seguinte, há um outro lado que atrapalharia-nos, né, se nós tivéssemos aí essa lembrança. Se eu conseguisse
Não digo perdoar, porque obviamente no cenário que eu vou agora desenhar para vocês aqui, não há perdão em verdade. Mas se nós conseguíssemos, vamos dizer assim claramente, fingir, né, este perdão, tendo nós conhecimento da nossa vida passada, sabendo de que forma e como aquela pessoa nos feriu, nos machucou, nos traiu, enfim, e ainda assim eu fosse lá e fazer o bem para essa pessoa, e amar e conviver, amar entre aspas de novo, tá ok? Ainda assim, não haveria valor, porque veja, eu sei que aquela pessoa me machucou, eu sei que o correto é fazer o que Jesus faria, que ele fez com Judas, né? O que ele fez com todos os demais, ele sempre amou, ele sempre perdoou. Então, interessada, por interesse, eu vou e faço a esse inimigo, né? Vamos dizer assim grosseiramente, o bem, esperando colher os frutos lá na frente. Esse bem é nulo. Então, mais uma vez, o esquecimento nos abençoa nesse outro aspecto. Sem conhecimento do que fizemos e do que foi feito de nós, o que nós fazemos realmente é fruto dos nossos sentimentos, né? Então, se eu consigo chegar a fazer o bem e me reconciliar com o meu inimigo, é real, é puro, é verdadeiro, é merecido, porque eu sequer sabia que ele era inimigo, ainda que em outrora, percebe? E facilita, sobretudo, quando nos vem no seio familiar, né? E então, dificilmente nós vamos deixar aí de voltar, né? A carne e tudo mais. Esse retorno tem diversos motivos, né? Então, ele deu o exemplo aqui da criatura ociosa. Realmente, gente, cria-se uma energia que a partir de um tempo, a gente aqui entre nós, entre encarnados, nós classificamos esse condicionamento como hábito ou como vício. Esse condicionamento, ele existe no plano espiritual. Vamos dizer que existe um resultado energético. Da mesma forma, quando a gente fala, o suicida volta com um dano, né, naquele órgão, né, que sofreu ali a imposição da morte antes de se exaurir a energia vital e o tempo programado que ele assumiu na espiritualidade. A única maneira de se consertar, de se curar esse órgão prejudicado é retornando à carne, porque isso chega ao corpo espiritual, chega ao perispírito, né? E a única maneira de expurgar quando ocorre esses fatores diversos é através da encarnação. O mesmo ocorre com as coisas mais sutis, vamos dizer assim, né? Como o caso aqui da inutilidade da preguiça. Então, há necessidade novamente da corrigenda, né? Até o dia que nós consigamos realmente fazer da maneira com que está aqui na nossa lição, fazer o bem sem esperar um pagamento, amar sem exigência, né? Fazer o que é certo, a caridade, enfim, sem que seja para servir a nossa vaidade, né? Sem que seja para se exibir, para se mostrar, sem que seja para alimentar a nossa arrogância, mostrando para o outro quanto nós somos melhores, né? Superiores.
sem esperar reconhecimento e sem perturbar. Então, quando nós conseguirmos fazer tudo isso, do nascimento à morte, veja que Emmanuel fala, que foi o que Jesus fez até agora eu me perdi aqui no livro, mas da manjedoura até o dia da cruz. Ou seja, do primeiro dia da encarnação dele até o dia do desencarne, ele passou fazendo todos esses itens. Obviamente, já não há necessidade de retorno. Então, ele, gente, é o nosso espelho lindo, maravilhoso, que fez da vida o exemplo, né? A gente costuma dizer assim, mas a vida não veio com um manual de instruções. Epa, veio sim. Ele viveu a vida dele, é nosso manual de instruções. Ele suportou tudo para nos mostrar como é que deve ser feito. O problema é a gente fazer, né? Então, seguindo aqui as etapas que brilhantemente, né, só podia ser de um espírito desse gabarito, as comparações e as analogias tão ricas que ele faz, que enche realmente nosso coração. Veja que ele dá diversos exemplos que estão presentes no nosso cotidiano, que é possível a gente tirar aqui da leitura e adequar ao nosso dia a dia, né? Então, ele trata Jesus, né? Falando de Jesus, ele trata o pobre e o rico com a mesma serenidade, né? Não tem aquela, assim, vocês me perdoem o termo que eu vou dizer, né? Que a gente fala que é babalu, né? É o famoso puxa-saco. Esse daqui eu vou tratar melhor porque ele é mais bem relacionado, ele ganha mais dinheiro, tem um cargo melhor, porque é meu chefe, porque isso, porque aquilo, então eu trato diferente do outro que é coitadinho. Esse é coitadinho, esse tanto faz o jeito que eu vou tratar, né? E quando ele fala aqui do vintém da viúva e da fortuna de Zaqueu. Conversa com as criancinhas e multiplica o pão sem alterar-se. Nós, muitas das vezes, se vamos por aí a partir ao trabalho da caridade material, a gente sai alardeando aos quatro cantos o que fez, quanto fez, se bobear, mostra até a nota fiscal, né? Então, dá para trazer também para nós, né? E aí ele dá mais alguns exemplos aqui de momentos, né, da vida do mestre. E que a gente está falando de, né, tanto tempo atrás e ainda assim é tão atual, né? Sobretudo quando nós dissemos que é importante agir para a felicidade comum na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Olha que coisa linda. Então, normalmente, as criaturas medianas, né, vamos dizer assim, entre nós, aonde, inclusive aqui, a maioria de nós, inclusive eu, me classifico, né? Nós trabalhamos já não tão perdidos, né? Mas ainda assim, a gente trabalha para o seio familiar, né? Então, eu amo o sangue do meu sangue, eu trabalho dia e noite para servir as necessidades médicas, de saúde, de habitação, de alimentação dos que me são caros. Mas quantas vezes eu estendo isso, né, para o meu irmão, que é sim meu irmão, ainda que eu sequer saiba o nome, né? Quantas vezes eu me disponho a sair lá levar um prato de sopa? Muitas vezes, gente, a lixeira serve de alimento para essas pessoas.
É possível, vamos dizer assim, bem grosseiramente, bem, não vou dizer cruel porque não é a intenção, mas com toda a realidade. Muitas das vezes a lixeira serve para ele, aplaca a fome dele, do corpo e da alma. Quantas vezes a gente tem a disposição de parar por um minuto para escutar um companheiro, né, de jornada? Não precisa, às vezes, ser um desconhecido absoluto, sei lá, um andarilho, alguém, um transeunte pela rua, ou, sabe? Não precisa ser um desconhecido assim dessa natureza. Muitas vezes é um conhecido, então ele não é amigo, ele não faz parte da minha família, daquelas pessoas que me são caras. E a gente percebe que chega com um problema, que tá abatido e tudo. Então a gente chega e fala assim: "Oh, bom dia, né? Ou boa tarde, boa noite, como vai?" E por dentro a gente já tá pedindo: "Por favor, não me conte, fale muito bem, obrigado", rezando para a pessoa ter educação e ser completamente fria e polida. E apesar de toda a dor que estiver sentindo, intimamente nós pedimos: não divide comigo, ai meu Deus do céu, essa pessoa eu não posso dar bom dia, porque eu falo: oi, bom dia, tudo bem? Ai, não tá bem não. Olha que o cachorro morreu, o aluguel tá atrasado, e isso e aquilo e papapá. A gente não para nem para essa caridade, nem para dar uma palavra de amor para essa pessoa, né? Então, nós não pensamos na felicidade comum, nem nos dias, muito menos das horas, que nos fala aqui a lição. Se eu tiver que sair do meu caminho, do meu roteiro, né? Eu vou ali, sei lá, eu moro no Alvinópolis, trabalho no centro. Se eu tiver que sair do meu caminho um pouquinho que seja, né? Eu já vou falar: ai caramba, puxa vida, aquilo já me causa uma mal-estar, assim, né? Porque eu não tô nunca disposto a servir, nunca disposto a ajudar. O que interessa é o meu umbigo. É um progresso? É um progresso quando a gente está falando de um mundo onde a grande maioria dos espíritos olham para espíritos, que eu digo, nós almas encarnadas, né? Olha para o próprio umbigo. Quando eu passo a olhar para o umbigo dos meus amigos, dos meus filhos, do meu marido, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha irmã, do meu tio, da minha tia, enfim, desses mais próximos, já é uma evolução, entre aspas, né? Se nós tivermos como referência outros que tem entre nós que vivem completamente voltados para si próprio. Mas não é o nosso objetivo ainda. Então é necessário que se empregue esforço para que a gente veja o desconhecido um dia, né? Como quem vê um filho. Porque era dessa forma que Jesus via. Ele via todos como iguais, amava todos igualmente, perdoava todos igualmente, verdadeiramente e sempre. Porque a elevação espiritual, a magnitude da elevação espiritual desse espírito, que é para nós o Mestre Jesus, era tão e tão e tão gigantesca e absurda aos nossos olhos humanos, que ele via a todos como seus, como nós, medianos, vemos um filho querido, né? Eu digo assim, medianos, porque vai ter sempre alguém do outro lado que mentalmente vai imaginar: nossa, mas tanta gente
abandona os filhos, né? Então, assim, os normais, entre aspas, né? Já que é necessário que se coloque um rótulo para facilitar o nosso entendimento, né? É isso que nos traz essa lição de hoje, linda, linda, linda. Eu deixo o convite para que vocês leiam, porque quando a gente lê, nós temos sim um entendimento diferente do momento que nós ouvimos. E reflitam nas palavras ditas por Emmanuel, uma a uma, porque é de uma riqueza impressionante, né? Que se nós não atingirmos ainda essa luta na felicidade comum, né, na linha infinita dos dias e das horas, que pelo menos 1 hora de um dia da semana, ainda que a título de treinamento, né, a gente se dedique a isso, para quem sabe um dia conseguir fazer por amor pleno, verdadeiro e absoluto, como ele nos mostrou que é possível. E conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. E com esse último parágrafo eu agradeço, me despeço de vocês, dizendo que esse é realmente os votos que eu tenho para mim e para todos, né? E a gente sabe que vai chegar esse dia, embora extremamente distante, que um dia a gente aprenda a sentir o que Jesus sentiu e a amar e perdoar como Ele nos ama e nos perdoa até hoje, diariamente, em todas as nossas faltas. Agradeçamos juntos por essa oportunidade de aprendizado, de iluminação, que a luz que vem do Mestre Jesus possa nesse momento adentrar nossos lares, iluminando cada cômodo, cada canto das nossas casas, cada pessoa, animal e planta que lá se encontram. Que os bons espíritos, mentores das tarefas evangelizadoras, possam nesse momento gravar em nossos corações o que aprendemos e, ainda que latente, adormecida, que aqui fique a semente em nós. Agradecemos, Mestre querido, de todo o coração, a oportunidade bendita de consolo, de conhecimento, de trabalho. Pedimos a espiritualidade maior aqui presente que abençoe e fluidifique a nossa água com o que for melhor, necessário e merecido por cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a cada um de vocês que estiveram conosco. Muita paz e até o próximo Evangelho na Web.